Eu tô tão preocupado. Eu tenho tanta conta para pagar. Eu não sei o que fazer. Amor. Minha cabeça tá tão dura. Tá tão cheia que eu não aguento mais. Tanta dor de cabeça. É tanta conta. Eu preciso pagar o cartão. Eu preciso pagar as lojas. Devo Riachuelo. Devo Americana. Devo Bradesco. Devo Banco Brasil. Devo o limite do banco. O que eu vou fazer? Meu Deus, tantas preocupações. A conta de água já venceu. A conta de luz, meu Deus, já tá perto. É R$ 300, é tão caro. O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Tantas preocupações. Minha esposa não entende. Os meus filhos acham que eu tô sendo difícil, não quero dar o dinheiro para eles. Eles não têm o que comer direito. E eu tenho vivido uma vida de preocupações. Meu salário não dá. O que eu faço? Você tá desse jeito? Se você tá pensando dessa forma, você tá levando uma vida de muitas preocupações. Então, Jesus tem uma palavra para você hoje. Jesus tem uma palavra para você. Deus colocou no meu coração esta mensagem, que é para você, que tem passado por esta situação, ou estas situações, principalmente as preocupações pela vida. Você está preocupado com tanta coisa que você tem para fazer esta semana? Então Jesus tem uma palavra para ti hoje. E eu gostaria de ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 25, a palavra que Jesus mandou lhe dar, mandou lhe entregar. Agora, preste atenção. Você quer acabar com essas preocupações? Preste atenção que Jesus tem a saída para você. Jesus é a saída. E olha, escute esta mensagem. Deixe ela entrar no teu coração e você vai ver o que Jesus vai fazer. Preste atenção. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos ler na palavra do Senhor? Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que as roupas? Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Eu gostaria que você continuasse a leitura comigo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na tua vida? E, para que eu possa encerrar a leitura, eu gostaria que você continuasse a leitura no versículo 33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Você escutou a mensagem? Eu vou traduzir para você, talvez você não entendeu. Eu vou botar numa linguagem bem mais fácil para que você entenda. Jesus está dizendo assim: para se preocupar com sua própria vida. Deixa de preocupar. O que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã.
o que tem no guarda-roupa, o que tem na sua despensa. A comida não é tão importante. As vestes não é tão importante. Sabe por que não é tão importante? Vamos colocar aqui para você entender. Aí você fala assim, pastor, como não é importante a comida? Como não é importante? Se eu não comer, eu morro. Se os meus filhos não comerem, eles morrerão. Se a minha esposa não tiver comida, ela briga comigo, pastor. Os meus filhos, eu não suporto ver os meus filhos passando necessidade. Eu entendo, meu amado. Eu consigo entender. Imagine se você tiver um filho pequeno e tá querendo o leitinho, querendo todinho, mingau, comidinha, né? E você olhar para o bolso e não tem dinheiro para comprar. Eu entendo. Dói. Dói muito. Mas entenda comigo, as tuas preocupações, o teu desespero, não muda nada. Você só fica doente. Você já parou para pensar como é que tá teu coração? Teu coração tá batendo mais rápido, né? Jesus está falando que você tem, a tua pressão tem aumentado, tem desregulado. Que antes era normal, hoje está desregulada. O teu corpo está reagindo de forma diferente. Quando você se preocupa demais, você sente tantas dores no corpo, não é verdade? Você já não consegue dormir direito. E quando dorme, você até sonha nas contas que tem para pagar ainda esta semana. Jesus sabe que são muitas. Jesus sabe quantas contas você tem, quantas despesas. Água, luz, aluguel, mensalidade da escola dos meninos, vacina das crianças, comida das crianças, roupa para a esposa. Jesus sabe tudo isso. E ele vem te falando nesta hora. Para que você possa meditar. Saia lá vai para um sítio. Eu tô num sítio aqui, não sei se você percebeu. E eu gosto muito de olhar para os passarinhos. Eu gosto de olhar muito para os animais. Eu olho muito para a natureza. E olhando para os passarinhos, eu percebo que eles não precisam trabalhar para comer. E Deus manda comida para eles. Eles comem, eles vivem. Deus manda comida, Deus manda água, Deus dá água para eles. Eles são lindos, tem muitos passarinhos bonitos, de várias cores. Aqui no sítio, nosso sítio aqui, aparecem muitos passarinhos, e cada um com sua beleza. Olho para a natureza, para as plantas, para as flores. Talvez você não esteja vendo, mas tem muitas flores aqui. E uma mais linda do que a outra. Sabe o que é isso? Deus está falando? Que Deus veste as plantas, as flores. Olha o passarinho cantando. Olha que beleza, é um periquito. Acho que é periquito da Índia. É isso mesmo. As plantas, as flores, ela tem a sua beleza, ela tem as suas roupas. Deus dá roupa para as plantas, para as flores. A Bíblia fala que nem Salomão se vestiu tão belo como as lírias do campo. Quer dizer, mesmo a riqueza de Salomão não era suficiente para usar tanta beleza que essas flores, que essas plantas tinham. Quando eu estou falando de passarinho e falando que eles não precisam trabalhar, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, não. Paulo falou uma certa vez, é melhor que você trabalhe. E Jesus falou, olha, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então não seja preguiçoso, não é isso que eu estou te dizendo, para você largar o trabalho e não trabalhar. De forma nenhuma a mensagem é esta. A mensagem é, deixa na mão de Deus, entrega as tuas preocupações para Deus, porque não adianta se preocupar, você só adoece. Você só se adoece. Você tem que entender que você precisa de fé. Porque se Deus cuida dos animais, das aves do céu, dos animais, das plantas, da natureza, você acha que Deus não vai cuidar de você, que tem muito mais valor, meu amado? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que você não tem importância? Você acha que Deus esqueceu de ti? O seu Pai nunca te esqueceu. Nunca lhe esqueceu. Ele lembra de ti. E Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle. Então não desespere. Para de preocupar. Tenha fé, meu amado. Você precisa mudar os teus pensamentos para você viver uma vida feliz. Você precisa mudar os teus pensamentos. O primeiro pensamento é sobre fé. Você precisa acreditar que o Deus que cuida dos animais cuida de você também. Você precisa entender que o Deus que alimenta as aves vai alimentar a tua casa. O Deus que manda o dinheiro para pagar as tuas contas é o Deus, é o mesmo Deus, meu amado. Você precisa de mais fé. Você tem duvidado, quando você se preocupa, é dizer para Deus, Deus, eu não acredito tanto no teu poder, por isso eu estou preocupado. É dizer para Deus que se eu não faço, não vai acontecer.
É dizer para Deus que eu acredito mais as forças dos meus braços do que a providência divina. É dizer para Deus tudo isso. Então eu preciso mudar meus pensamentos. Como é que eu mudo o meu pensamento, pastor Sidney? Primeiro, Jesus fala aqui no versículo 33 de Mateus: busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas a você. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Se eu vou para a casa de meu Deus, se eu vou para o meu lugar secreto com meu Deus, Deus não vai deixar faltar nada para minha vida. Meu amado. Jesus não vai deixar faltar nada para a tua vida. Mesmo que você não esteja trabalhando mais, você perdeu o emprego. Eu não sei se você perdeu o emprego. Mesmo que você viu que a conta está no vermelho e você está vivendo no limite, você precisa entregar a tua confiança para Deus. Meu amado, o socorro não é teu parente. O socorro, eles podem até te ajudar. Aí, meu cachorrinho aí, passeando. Pra cá. Ah, seu fora de série. Isso aqui é pimenta. Mas vamos lá. O teu parente pode até te ajudar. Mas eu te digo uma coisa. Ele não vai ajudar sempre, não. Não vai ajudar sempre. E vai chegar um momento que ele vai deixar de ajudar porque ele já cuida da família dele, não vai? Mas se você buscar a Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Se você buscar a Ele, Deus abre as portas de emprego para a tua vida. Se você buscar a Ele, a comida que ainda resta na tua casa, aquele pouquinho de feijão, aquele pouquinho de arroz, Ele faz multiplicar, sabia disso? Ele multiplica a farinha da panela. Ele multiplica o azeite da botija. A Bíblia diz isso em Reis, em Mateus, em Lucas. Você tem que entender, minha amada, o meu irmão, que o pouco que você tem que mudar a tua forma de pensar e de agir, mudar de forma diferente. Agora, eu vou agora parar de preocupar e vou entregar as minhas preocupações para Deus. Eu vou entregar na mão dele porque eu sei que ele tem condições para me ajudar. Sabia disso? Eu te falo o seguinte. Se você hoje entregar para Deus, você está dependente por Deus. Quando você tiver pouca coisa na tua despensa, assim que eu quero dizer, e você vê que está acabando, em vez de murmurar, em vez de preocupar, faz igual a Jesus. Você lembra lá naquela passagem que Jesus estava pregando em determinado lugar que não tinha supermercado? Com certeza não tinha, né? Não tinha nem os hipermercados, não tinha lugar para comprar comida. E ele estava pregando e tinha uma multidão de quase 5.000 homens. A Bíblia fala de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que aquele povo estava acompanhando Jesus há muito tempo, estava ouvindo a Jesus, né? Muitas horas. E uns discípulos chegaram para Jesus e falou: mestre, despede a multidão para que eles possam ir às aldeias vizinhas, às cidades vizinhas e compre comida, porque o povo está com fome. E a Bíblia diz que já estava tarde. Estava tarde, sabia disso? E o povo estava querendo ouvir a palavra de Deus. Eles estavam buscando a Jesus. Eles estavam nessa passagem aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Todos aqueles mais de 5.000 homens foram mulheres e crianças. Com certeza, ali tinha mais de 10.000 pessoas. Sabe por quê?
Acredita comigo, se você for em uma determinada igreja, ou católica, ou protestante, como você diz, como você fala, você pode perceber que tem mais mulheres. E aonde tem mulher, você já parou para pensar? Tá cheio de criança. Então, se a Bíblia estava contando 5.000 homens, com certeza ali tinha muito mais de 10.000 pessoas ali ouvindo Jesus. E o povo está buscando a palavra. E aí Jesus percebeu que o povo estava buscando a Deus em primeiro lugar. E os discípulos, sem entender, preocupados em alimentar o povo, Jesus, para testar um dos discípulos, mandou preparar comida. E eles falam assim: aonde? Entendeu? Aonde comprar comida para tanta gente? Um deles chega para Jesus e falou assim: ah, se nós tivéssemos 200 denários, se eu não me engano, não era suficiente para comprar tanto pão para tanta gente. A gente não conseguiria alimentar tanta gente. Então Jesus, é difícil alimentar esse povo. Não temos condições nenhuma de alimentar. Talvez você está falando para Jesus: Jesus, eu não tenho condições nenhuma de alimentar minha casa, eu perdi o meu emprego, eu estou aí desesperado de pagar o aluguel, já tem 2 meses. Meu amado, você precisa buscar Ele. A solução, eu sei que trabalhar é muito importante, mas a solução não é a preocupação. A solução é confiar. A confiar que depois da palavra, depois de buscar a Deus, Deus vai mandar a provisão para você. Sabe o que aconteceu depois? Depois que Jesus testa os discípulos, um dos discípulos chega para Jesus e apresenta: olha, andei aí pela multidão e tinha um rapazinho, um jovenzinho que pegou alguns pães e alguns peixes, e de todo mundo só tem um rapazinho aqui que parece que, se eu não me engano, tinha 5 pães e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tanta multidão? É muito grande a multidão e pouca comida. Sabe o que Jesus fez? Aí eu te falo, lembra que eu te falei que quando você olhar para a sua despensa e não ver nada, quando você olhar para a fatura do teu cartão e olhar para a conta e não ver nada, não ver solução, Jesus olhou para aqueles pães e para aqueles poucos peixes. Sabe o que ele fez? Você acha que ele amaldiçoou os peixes? Falou: ah, não dá para nada? Não serve para nada? Acabou? Não, meu amado. Jesus fez diferente. Ele pegou os pães e os peixes, levantou aos céus, deu graças a Deus e mandou os discípulos repartir no meio das multidões. O povo sentou, os discípulos começaram a repartir e começou a repartir. Jesus multiplicando os pães, multiplicando. Meu amado, todo mundo comeu e ficaram satisfeitos ao ponto de sobrar comida. Sabe quantos cestos cheios sobraram no final? 12 cestos cheios de pães. Todos ficaram satisfeitos, meu amado. Imagine o povo faminto, mas estava faminto da palavra e também faminto de comida, de pão, e Jesus alimentou todos. Estavam todos satisfeitos a ponto de sobrar. Sabe o que você precisa fazer? Faça igual Jesus. Eu lhe ensino nesta hora. Na verdade não sou eu, é Jesus que lhe ensina nesta hora. Quando as coisas ficarem difíceis para você,
Quando a fatura do cartão chegar, quando a conta de luz chegar, quando a comida começar a faltar, quando as coisas começarem a dificultar, e eu te falo em todos os momentos, mas vamos começar quando as coisas começar a apertar. Faz isso, faz igual Jesus. Aprenda a agradecer. Agradece a Deus, Senhor. Eu não tenho condições de manter a minha casa, mas eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Eu entrego este alimento nas tuas mãos. Minha esposa não tem um alimento, os meus filhos estão chorando. A minha esposa não tem mais roupa, os meus filhos estão sem calçados. Tu já não dá mais no pé, porque o pé deles já cresceram, Jesus. Mas eu entrego nas tuas mãos. Apresenta o sapato para ele. Apresenta o pouquinho de farinha que resta na sua despensa. Apresenta a fatura que chegou no teu celular. Apresenta a conta corrente que você tem, que tá zerada, tá no vermelho. Você deve. Apresenta para ele e dá graça. Dê graça a ele. E você vai ver que as coisas vai mudar. Vai mudar, meu amado. Jesus vai mudar isso na tua vida. Vai mudar. Eu sinto a paz, eu sinto a presença que Deus vai mudar na tua vida. Quando você, não sei se você está sentindo aí essa palavra, mas eu sinto em falar no teu coração, eu sinto agora que você vai conhecer Jesus diferente. Um Jesus que ele sempre se preocupou, se importou contigo. Preocupar não, ele se importa contigo, ele está no controle da tua vida, é você que se preocupa. E você vai ver que a matemática de Deus é diferente da sua. Na matemática sua é o seguinte, eu vou fazer um cálculo para você. Na matemática sua, faz de conta que você ganha R$ 2.000. Eu vou fazer um cálculo para você entender como é que é a sua matemática. Na tua matemática você ganha R$ 2.000. Você paga de aluguel R$ 1.000. Quanto sobra? R$ 1.000. Você só tem mais 1.000. Você paga de feira R$ 500. Com muita dificuldade. Uma feira básica, né? Uma feirinha que será que você fala assim, quanta vontade de comprar um peixe, de comprar um salmão, de comprar uma costelinha. Você tem vontade de comprar uma coisinha diferente, não tem? Na tua matemática, aí tua feira é 500, teu aluguel é 1.000, você só sobra 500. Na tua matemática, você tem R$ 200 de água, você tem R$ 300 de luz. Poxa, quanto sobrou? Não sobrou nada, pastor Sidney. É verdade, não sobrou nada. Já pode pensar que nessa matemática não sobra nada. E a comida mal dava para pagar. Dá para finalizar o mês. Aí você pega o cartão de crédito. Aquela comida já não dá para finalizar o mês. Você vê seu filho pedindo comida. Aí você pega o cartão de crédito que você recebeu com limite alto e faz um sacrifício. Você vai lá no mercado e passa o cartão e compra a feira. Mas agora tá com uma preocupação tão grande, porque já não dava para pagar, né? Concorda comigo? Já não dava para pagar. Seu salário já não era suficiente, não é? Para pagar as coisas que você tem. E agora?
Você tem um cartão para pagar, aí você vê seu filho adoecendo e não tem o dinheiro. Eu lhe convido a mudar a tua estratégia. Conforme eu te ensinei hoje, se você buscar a Deus, vai ficar diferente. Porque os 2.000 não dá. Os 2.000 aparentemente não dá. Mas entenda comigo, você já percebeu na mensagem que eu li que os pães também não dava para alimentar? Eram poucos pães, irmãos, meu amado. Era apenas 5. Eram poucos peixes. Não 2 ou era 3 peixes, eu não me lembro exatamente. Mas eram poucos peixes. E deu. Sabe por quê? Na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. 2 peixes com mais 3 pães não é 5. É centenas, é milhares de pães e peixes para Deus. Do pouquinho, Deus multiplica. É diferente, meu amado. Para quem busca a Deus é diferente. Sobra. Sobra. É coisa sobrenatural. Você só entende quando você buscar a Deus. Você vai entender quando as coisas começarem a sobrar. Quando você buscar a Deus. Você vai ver que o teu filho não vai mais adoecer se você buscar a Deus. E quando adoecer, você tem dinheiro suficiente para levar no melhor hospital. Você vai entender que quando você buscar a Deus, você pode ir na melhor loja, levar a sua esposa na melhor loja. E você vai ter dinheiro suficiente de dar o que ela quer. E ela gosta de sapatos, né? Você gosta de trocar as roupas, as camisas. Você gosta de carro, né? Entenda, meu amado. Busque a Deus em primeiro lugar e eu te digo, todas as coisas serão acrescentadas na tua vida, mas você precisa buscar a Deus. E aí você vai entender que a matemática de Deus é totalmente diferente da tua. O milagre acontece, a providência de Deus chega na tua casa. Chega. Você vai ver que o dinheiro rende, o dinheiro multiplica grandemente. Então, eu deixo essa mensagem para teu coração. Pare de se preocupar com as coisas desse mundo. Precisa trabalhar, é claro, mas pare de se preocupar e busque a Deus, que Ele cuida de você. Antes de finalizar, eu quero te pedir, dá um like aí no canal. Eu tô começando. Dá um like aí e se inscreva no canal, porque aí você me anima para continuar trazendo mensagem do céu para a tua vida. Um forte abraço, fique com Deus.